Aqui, nas margens dessas águas serenas, histórias de tradição, cultura e encantos se entrelaçam, formando um legado rico e vibrante. Bem-vindos a Entre Rios do Sul, Histórias e Encantos. Uma cidade rica em histórias e cultura. Acredito que tudo que acontece, inclusive a rádio, foi por uma necessidade. Nós tínhamos um grupo de jovens na época muito forte, não só na sede como no interior, eram os movimentos do grupo de jovens. Na sede nós tínhamos o MUJU, que era o Movimento de Juventude Cristã, né? Então esse grupo de jovens resolveu se inserir nas mudanças, nas comunidades, nos problemas das comunidades, né? E começamos porque nós se reuníamos semanalmente e se discutia muito os problemas que nós tínhamos e a forma de resolver. E esse era um grupo muito assim, ele era muito participativo desde a comunidade, em todas as áreas, né? E daí numa dessas reuniões surgiu a possibilidade, por que vocês não emancipam Vila Alegre? Daí nós, como emancipar? Não, tem vários municípios aí, o governo está flexibilizando muita coisa, está permitindo, né? Eu, a princípio não acreditava, né, que seria possível. No mesmo dia do plebiscito de emancipação, a gente fez umas urnas separadas onde o povo optou pela troca de nome. E daí, por grande maioria, esmagadora maioria, foi vencedora o nome das Jorges, né? E assim nasce Entre Rios do Sul. Embora pequena, uma cidade onde a força da comunidade supera qualquer desafio, aqui a cultura não apenas floresceu, mas foi moldada pelas necessidades e pelos sonhos de seu povo. Cada instituição, cada projeto cultural nasceu do desejo de preservar o que é nosso, de contar nossas histórias, de manter viva a chama da tradição. Tem uma história muito longa aqui junto ao CTG Campos Chirus. Para começar essa história aí, eu trouxe em mãos aqui uma foto, né? E toda vez que eu vejo essa foto aqui eu me emociono, porque é o meu guri. E quando o meu guri fez 18 anos, eu passei para ele, né, seguirem com o tradicionalismo no coração, da maneira que o pai leva, né, ou a critério deles pararem. E graças a Deus os dois continuam aí, um com 24 anos, outro com 22. E a gente começou aqui nesse CTG, aqui dentro de um galpão, né? Um galpão, era um CTG que existia no coração de todos os tradicionalistas aqui de Entre Rios do Sul, né? Mas perante a região, perante ao MTG, que é a nossa região aqui, é a 19ª região tradicionalista, o nosso MTG não existia, né? E a gente começou com uma história linda, né? Começou com uma história linda de um professor de dança, que foi meu professor de dança. A gente queria fazer algo a mais para nós aqui no tradicionalismo de Entre Rios do Sul. A gente buscou um curso de dança, montamos um grupo e o professor iria dar aula aqui, né? E chegou no momento de dar aula, ele jogou a responsabilidade para cima de mim, falando que eu teria capacidade para fazer isso. E daí ele mandou um livro para mim seguir aquele livro lá e que ia começar uma história por aí. Então eu tenho que dar graças a ele por existir esse CTG que vem ao longo dos anos aí, ele vem crescendo cada vez mais, né? Mas uma iniciativa minha assim, né, de montar um grupo de dança e trazer algo a mais para o nosso CTG, mas por trás disso tudo sempre tem outras pessoas, né? Tiveram aquelas pessoas que montaram o primeiro galpão, que fizeram a primeira bandeira, colocaram o nome, né? Todos os patrões do CTG que passaram aqui pelo CTG, a gente não pode deixar de mencionar essas pessoas,
porque são guerreiros, né? Para você assumir uma responsabilidade, onde você vai tocar uma entidade que a sociedade está vivendo, está presenciando, está junto ali, tem que ter responsabilidade, porque é algo que não é teu, é uma sociedade, né? Então a responsabilidade aumenta bastante. O CTG, em 89 ele foi fundado, né? E ele foi registrado no MTG, ele tornou a existir, teve uma existência em 2000. Foi feita a ampliação do nosso CTG. E aí, com a ampliação, peraí, não podemos ter um CTG com essa grandiosidade, né? Sem estar registrado, sem ser reconhecido. Foi aonde a gente buscou o registro do CTG perante ao movimento tradicionalista gaúcho, em 2000. E dali para frente o CTG foi crescendo, né? Foi crescendo, tivemos alguns baques aqui com os vendavais, né? Que sofreu, né? Mas enfim, o CTG ele teve uma grandiosidade a partir do momento que a gente começou com o grupo de dança. Nós estamos com 27 anos, né? E tomou uma proporção tão grande que os eventos que o grupo de dança faz, a gente não consegue fazer dentro do CTG, tem que fazer fora, né? O CTG, devido ao número de pessoas que vem para dentro do nosso evento. São integrações, são concursos de dança, e a gente vem conquistando, como eu falei, a gente tenta fazer história, né? História essa que vem sendo feita e que está marcada dentro de cada um que já passou por aqui. Enquanto as tradições gaúchas enchem nossos corações de orgulho, a necessidade de uma voz que alcançasse todos os cantos de Entre Rios do Sul levou à criação de algo igualmente valioso. Foi com luta, união e a força de um grupo de amigos que surgiu a Rádio Amigos FM, um espaço onde as histórias e sons de nossa cidade encontraram um lar. De um sonho compartilhado, nasceu a rádio que conecta, informa e mantém viva a chama da comunidade. Meu nome é Gilmar Tonetti, sou um dos fundadores da Rádio Amigos e quero contar um pouco da história daquilo que eu vivenciei, que eu vivi, né, na época da inauguração da rádio. Nossa cidade vivia essa falta de comunicação, né, porque todos os eventos que a gente participava, igreja, futebol, as entidades e tal, necessitava da divulgação. E era feito num carro de som. Então o carro de som não abrangia toda uma comunidade, abrangia só a cidade. Então dessa necessidade também surgiu essa ideia, na época, né, que já se cogitava as rádios comunitárias em todo o país. E daí nós tínhamos um grupo de amigos aí que a gente se reunia seguido e foi amadurecendo a ideia. Isso foi lá por volta do ano 2000, acho, né? E daí, a partir daí se buscou os órgãos competentes, na época tínhamos as autoridades que participavam também do nosso grupo, e foi se buscar. Não foi fácil, né? Porque vindas e vindas, em Porto Alegre, Brasília, foram muitas. Foram praticamente 8 anos de busca, né, e coisa. Mas chegou o dia então que a gente conseguiu. Mas tinha muita dificuldade. Primeiro foi o prédio que a gente não tinha onde fazer. Tínhamos equipamentos que a gente não conhecia, né? No momento que conseguimos o prédio, daí vem outro passo. Como que vamos instalar essa tal de rádio comunitária? Que ninguém entendia nada, todo mundo era leigo, né? E daí se buscou parceria de novo, né? Tinha os caras que eram das comunicações, os caras da região, que eram das rádios da regional, a gente foi buscar informação, né? Daí que veio alguém e nos auxiliou. Então aí, na verdade, esse sonho se concretizou, porque a comunidade também ganha com isso, né? Divulgação de todos os eventos, todas as programações que tinha aqui na comunidade eram divulgadas nessa rádio. E foi o que aconteceu, né? Concretizamos esse grupo de amigos que teve aí, que foram parceiros, botaram dinheiro do bolso, compramos equipamento, né? E o maior ainda da dificuldade era a locução. Quem que ia fazer locução no interior aí? Aí de novo, outro problema.
Como eu fui o primeiro presidente da Rádio Amigos, né, quando foi inaugurado, cara, nós tinha esse problema. Quem que vai fazer a locução? Quem que vai organizar? Quem que, né? Como que funciona? Foi difícil. Mas, enfim, em 12 de novembro de 2008, inauguramos a rádio. A Rádio Amigos FM se tornou uma voz poderosa em Entre Rios do Sul, mas a preservação de nossa cultura e identidade vai além das ondas do rádio. Em uma cidade abençoada por tanta beleza natural, a responsabilidade de proteger nosso meio ambiente é um pilar essencial. Aqui, empresas comprometidas com a sustentabilidade não apenas cuidam de nossas águas e florestas, mas também apoiam a cultura, a educação e a preservação das tradições que fazem de Entre Rios do Sul um lugar único e inspirador. Sou Beatriz Binotto, sou bióloga e há mais de 10 anos eu atuo no CASAP, o Centro de Atividades Socioambientais e Patrimoniais da Usina Hidrelétrica Passo Fundo. O Programa de Educação Ambiental, juntamente com a ENGIE Brasil Energia e em parceria com a empresa Conserve, executam esse programa nos 9 municípios lindeiros, sendo no total 44 escolas que a gente atua. Então é um incentivo e algo para sensibilizar os alunos, né, e a comunidade lindeira sobre os cuidados com o meio ambiente. Além dessa nossa ação de ir nas escolas, ir nos municípios lindeiros, a gente também recebe grupos de estudantes, de comunidade até o CASAP. E no CASAP eles podem realizar trilha ecológica, onde a gente consegue oferecer diversos ambientes de aprendizagem, como o arboreto, o herbário, o horto florestal, uma caminhada em meio à floresta nativa. E também a gente proporciona visitas à usina. A gente tem uma parceria com o Centro de Cultura, onde eles conseguem também visitar e conhecer o museu, né, que está no centro. Então a gente tem esse programa, né, que dá esse apoio e uma forma também de conscientizar e lançar uma semente, né, nas nossas crianças, com o cuidado do meio ambiente como um todo. Cuidar do meio ambiente é plantar as sementes do futuro, e essa missão começa com as nossas crianças, que crescerão com a consciência de proteger e valorizar o que temos de mais precioso. Mas, para entender como chegamos até aqui, precisamos voltar ao passado. Foi nesse espírito de preservação, cuidado e visando um futuro melhor que surgiu a instituição que hoje conhecemos como a Decova. Então, como era um distrito de Vila Alegre, distante de tudo, nós tínhamos uma série de dificuldades em tudo, né? Tu imagina estrutura, em necessidade de serviços, enfim. Tinha um fundo instituído que era o Fundo de Desenvolvimento Comunitário, Fundec, que ele proporcionava para as comunidades se organizarem e através disso eles receberiam um financiamento com condições bem interessantes, né, para desenvolver as comunidades em todos os setores. Então o gerente, à época, ele fez uma visita, né, para Vila Alegre, no caso, reunimos um grupo de pessoas e ele colocou as finalidades do fundo. E nós achamos que seria uma coisa bem interessante, então a gente criou a associação, né? Associação de Desenvolvimento Comunitário de Vila Alegre. E a época era a Fundec, todo mundo chamava Fundec. Né? E daí os projetos iniciais eram a aquisição de um trator de esteira, porque nós levantamos as principais demandas do município nessas reuniões, né? E era um trator de esteira por quê? Porque nós tínhamos muita área agricultável que não estava sendo aproveitada, ou aproveitada de forma braçal, que já estava sendo introduzido o plantio direto, entende? Então nós víamos aí uma forma de alavancar a produção da comunidade. Daí a associação já estava caminhando para praticamente a desativação, né? Ela estava perdendo a finalidade dela. Aí veio a questão cultural, né? Aí, por uma modificação de leis de governo, os incentivos através da Lei Rouanet não poderiam ser mais via poder público. Eles teriam que ter uma instituição legalmente constituída
para poder viabilizar. E aí nós fizemos a assembleia, daí o Fundec, a associação, ela mudou o rumo e mudou o foco, que virou para a cultura. Daí. A associação ela foi criada antes de se tornar município e até hoje ela está viva. Por quê? Porque ela sempre teve mãos boas conduzindo, né? Conduzindo todos os presidentes que passaram. E eu sempre coloco assim que a associação ela não é de uma pessoa só ou de poucas, são de várias mãos, né? Que no devido tempo todo mundo contribuiu de uma forma muito correta com ela e por isso que ela perdura até hoje. E de repente assim surgiu a possibilidade de vir para cá, o Centro de Cultura. No momento a gente levou aquele Centro de Cultura, a gente é agricultor, né? Não se considera assim de não entender muito do assunto e tal, mas fomos conversando, né, com pessoas, inclusive a Shirley, na época ela tinha mais conhecimento, na época a Tractebel, né, hoje Enge, também, né, chegou junto e começamos, e foi amadurecendo a ideia. Foi trazido sócios e a grande maioria aceitou, né. Então veio essa ideia do Centro de Cultura e a gente abraçou a causa. Na época eu não era presidente, era uma outra diretoria. E a sociedade aceitou e encaramos. E foi que está aí a realidade, né? Até gratificante. Depois, já no segundo ano, eu entrei como presidente e a gente foi tocando aí e com o auxílio de mais pessoas, né, que nem a Shirley, que nem a própria, na época, Tractebel, Enge hoje, né, e a gente fez um trabalho, eu acho assim, na minha opinião, né, um trabalho muito bom, muito importante, né, porque quando se trabalha com crianças, tendo aqueles profissionais que eu destaco muito e falo, às vezes, com as famílias, dos professores que aqui vinham e vêm ainda, né, orientar essas crianças, tu tira eles da possibilidade, claro, são filhos de pais conscientes, né, que vêm aqui, que frequentam, mas se eles têm a oportunidade, às vezes, de estar na rua, eles podem sair com um grupinho para lá, para cá e se desviar. Então a gente se sente, eu, por exemplo, e a diretoria que me acompanhava, se sente gratificado por isso, né? Porque a gente está ajudando uma coisa boa que estava acontecendo e está ainda acontecendo, está viva ainda no município, né? Uma coisa que me chamou a atenção, isso vou lembrar sempre, teve um evento aqui da Brigada Militar, foi preparado o grupo de teatro, as menininhas, né, fizeram teatro, e essas crianças vinham e cantavam, falavam alguma coisa no ouvido sinceramente, o cara foi lá, não conseguia falar, se emocionou, não conseguia falar. Então, quando tu vê isso daí, de uma autoridade, de uma pessoa assim, te dá força para tu continuar, né? Te dá força realmente. Hoje sou o atual presidente da Decova, sou filho de associado, fundador do tempo que era a Fundec, passou a ser da Decova. Hoje a gente conhece melhor o centro, junto com todas as oficinas que funcionam. Então a gente vê de forma diferente do que quando a gente estava fora. Como a gente é associação, a gente presta um trabalho voluntário aqui pelo Centro de Cultura. Tipo, a gente acompanha todas as oficinas, a gente está toda hora ali, tipo, manutenção, apoio que precisar no centro, a gente como associação está ali. Enquanto preservamos nossas tradições e cuidamos do nosso futuro, nem sempre imaginamos o impacto que certas iniciativas teriam sobre nossa comunidade. Assim, foi com o Centro de Cultura de Entre Rios do Sul. O que começou como um sonho modesto, transformou-se no maior catalisador de cultura da cidade, um espaço onde arte, história e educação se encontram, moldando e fortalecendo nossa identidade. O Centro de Cultura, na verdade, ele nasceu de um pedido da administração municipal
para a empresa, à época Tractebel Energia, hoje Engie, recursos para transformar uma capela mortuária num museu. E aí, então, que a equipe técnica da Engie, o Comitê de Sustentabilidade, sabia dessa questão da Lei de Incentivo Fiscal, da Lei Rouanet. E começaram, então, as tratativas com a administração municipal. E então foi descoberto que o município não poderia ser o proponente desse centro de cultura. Devia ser uma entidade, desde que tivesse nos seus objetivos o atendimento à cultura. Lembramos então da ADECOVA, uma entidade que nasceu em 1988 e que nos seus objetivos tinha o atendimento à cultura para a comunidade. Então era já um sonho muito antigo de disponibilizar para a comunidade de Vila Alegre, Entre Rios do Sul, a cultura. Nasceu então o Centro de Cultura de Entre Rios do Sul. Feito o projeto então, o município doou 4 terrenos para a ADECOVA e aprovamos o projeto no Ministério da Cultura. Ele foi feito pela Incentive, um parceiro nosso, contratado pela Engie, né? E então, a partir daí, começamos a obra. Captamos todo o valor, foi um valor total investido de R$1.650.000, uma construção com 1.850 metros quadrados e acessível a toda a população. Então, o Centro de Cultura, ele foi concebido para ser um cine-teatro, porque, na verdade, não se sabia ainda qual seria a necessidade da comunidade. E por isso que nós não temos até hoje salas para as oficinas, a gente ainda se adequa ao espaço que temos. Então resolvemos, inaugurado em 7 de julho de 2011, começamos a trazer algumas atividades para realmente identificar o que a comunidade queria ver e ter à sua disposição no Centro de Cultura. Foi aí que nasceram as oficinas. O Centro de Cultura se tornou um catalisador da cultura. Trouxemos já inúmeros grupos de outros países, seja folclóricos, seja dança contemporânea, CTG, música tradicionalista aqui do Rio Grande do Sul. Então, ele se tornou um palco para todas as tribos, como a gente diz. Nós já formamos pequenas crianças que, inspirados nas oficinas do Centro de Cultura, buscaram se aperfeiçoar, estudar. Já temos uma aluna que, além de ter feito música, a faculdade de música, já tem mestrado e hoje ela é professora no Centro de Cultura. E o mais importante, eles vivem dentro do Centro de Cultura. O Centro de Cultura tem vida, tem amor. Os professores não são apenas professores, não ensinam apenas a sua oficina, seja música, seja dança, seja inglês, né, seja capoeira. Eles levam também amor, eles levam também afeto para todos esses alunos que estão lá. Faz com que todos tenham acesso à cultura, né? Não temos limite, exigências, né? É o que torna acessível a todas as pessoas. Então, na verdade, o centro, além de tudo, é uma grande engrenagem, né? Que proporciona essa convivência não só no município, não só entre os nossos alunos, como em diversos ambientes. Em Entre Rios do Sul, cada tradição preservada, cada projeto cultural, cada lição transmitida para nossas crianças é um testemunho do trabalho incansável de mãos dedicadas e corações apaixonados. Seja na preservação das tradições gaúchas, no compromisso com a educação e o futuro, ou no papel fundamental do nosso centro cultural, todos são parte de uma engrenagem maior que mantém viva a alma desta cidade. Hoje, olhamos para a nossa história com orgulho e gratidão, sabendo que o legado que construímos é sólido,
porque foi edificado por aqueles que acreditam que a cultura é o que nos une, inspira e dá sentido à nossa jornada.